Bem-vindos a mais um SEO Talk, a nossa série de conversas aqui sobre os detalhes, dos sistemas operacionais. Este é o nosso 7º papo. Olá! Nos encontros passados, a gente já desvendou um pouco o que são tarefas, processos, como é que o sistema operacional e o processador se viram para gerenciar tudo isso, quem roda quando roda. Exato, aquela dança das cadeiras do processador. Isso. E hoje a nossa análise vai para uma outra questão assim fundamental. Como que essas tarefas diferentes, esses processos, que muitas vezes precisam trabalhar juntos, como é que eles conseguem conversar, trocar informações, coordenar o que fazem dentro do sistema? Boa pergunta. Vamos dar uma olhada nos mecanismos mais comuns para essa comunicação, né? Ver os desafios que aparecem e as soluções que existem, principalmente pensando em sistemas tipo Unix, como Linux. A gente está usando como base o capítulo 9 do livro Sistemas Operacionais, Conceitos e Mecanismos do Carlos Mazziero. A ideia é entender como a informação flui mesmo, entre as peças. Legal. Então, para a gente começar, por que afinal essa necessidade toda de comunicação? Uma tarefa não podia só, fazer o seu trabalho e pronto? Talvez fosse mais simples, né? Mas a real é que a maioria dos programas que a gente usa são mais complexos. É raro um software útil ser feito por uma tarefa só, isolada. Pensa num servidor web, que tem que receber pedidos, buscar dados, montar a página, ou num banco de dados, ou até num editor de texto mais moderno, com corretor ortográfico rodando junto, sabe? São sistemas com várias tarefas que dependem umas das outras. Entendi. Várias peças trabalhando juntas. Exatamente, e elas precisam colaborar para entregar o resultado que a gente espera. E para essa colaboração dar certo, é, crucial que elas troquem informações e coordenem as ações. Ah, tá. Se uma não sabe o que a outra está fazendo ou do que precisa, o resultado pode sair todo errado e inconsistente. Hoje a gente vai focar mais nesses canais de comunicação, sabe? Como a informação passa de uma para outra. E vamos só introduzir essa ideia de cooperação, que é um assunto bem rico, para a gente explorar mais para frente. Faz todo sentido. Se tem colaboração, tem que ter conversa. Então, como é que essa conversa rola? Qual o jeito mais, digamos, fundamental, talvez o mais clássico, dessa comunicação em ambientes como o Unix? Olha, um dos mecanismos mais clássicos e até elegantes são os pipes, os canos. A analogia é perfeita, né? Pensa num cano mesmo, físico, que leva a água de um ponto A para um ponto B, num sentido só. Um cano. No Unix, um pipe padrão faz isso. Ele conecta a saída padrão de um processo, aquilo que ele normalmente jogaria na tela, direto na entrada padrão de outro processo, o que ele leria do teclado, por exemplo. É um canal unidirecional. Ah... O exemplo clássico que todo mundo usa na linha de comando mostra isso bem. Who, grep, Marcos, sorte. Ah, sim. Esse comando é famoso. Who lista quem está logado, grep filtra as linhas que tem marcos e sorte ordena. Mas o que exatamente o pipe, aquele símbolo, está fazendo ali? Ele era o encanamento mesmo. O who joga a lista de usuários dele nesse cano. O grep, que está na outra ponta, bebe essa informação que chega pelo cano, filtra e aí joga o resultado filtrado num segundo cano para o sorte. Aham, tem 2 pipes aí. Exato. E o sorte bebe desse segundo cano e finalmente mostra o resultado ordenado na tela pra gente. E o mais interessante que eu lembro é que eles não rodam um depois do outro, tipo, espera o who acabar, aí começa o grep. Eles rodam meio que... Ao mesmo tempo. Isso. Rodam em paralelo. O pipe não só conecta, ele também sincroniza de um jeito implícito. Se o grep demora um pouco para processar uma linha, a saída do who pode ficar ali esperando no buffer do pipe. Ah, ele segura a onda. É. E se o pipe encher porque o grep está lento demais, por exemplo, o sistema operacional pode até bloquear o who, pausar ele, até o grep consumir mais dados e liberar espaço no cano. Nossa! O mesmo acontece entre o grep e o sort. Essa natureza assíncrona e também de ser um fluxo de bytes, tipo um rio contínuo, não pacotes separados de dados, é uma característica chave do pipe padrão. Entende? Então é um fluxo contínuo, síncrono, unidirecional
e só funciona entre processos na mesma máquina, né? E pelo que você disse, ele meio que desaparece depois que o comando acaba. Perfeito. Resumiu bem as características principais de um pipe padrão, que a gente chama de anônimo. Local, 1 para 1, unidirecional, síncrono, orientado a fluxo de bytes, confiável, o sistema garante a ordem dos bytes, e tem uma capacidade limitada. No Linux costuma ser uns 64 kbytes. E sim, são efêmeros, só existem enquanto os processos que estão conectados nele existem. Mas e se eu precisar de um cano que dure mais tempo? Ou que conecte processos que não foram criados juntos ali naquela linha de comando? Tem como? Tem sim. Aí entram os pipes nomeados, que são conhecidos como FIFOs, F-I-F-O, de First In, First Out. Eles funcionam de forma bem parecida com os pipes anônimos, mas a grande diferença é que eles têm uma entrada no sistema de arquivos, eles têm um nome. Um nome, tipo um arquivo. Isso, parece um arquivo. Você pode criar um, por exemplo, com o comando mkf-fifo meu canal. Aí processos diferentes, que talvez nem se conheçam, podem abrir esse arquivo meu canal para ler ou para escrever. Eles usam um nome para se achar, entende? Ah, legal. Mas espera aí, se ele tem um nome no sistema de arquivos, ele usa o disco para guardar os dados que passam por ele? Ótima pergunta. E a resposta é não. Apesar de ter esse nome lá como se fosse um arquivo, os dados mesmo continuam passando pela memória do núcleo, igualzinho nos pipes anônimos. Ah, tá. O nome é só um ponto de encontro, um identificador persistente. Ele fica lá no sistema de arquivos até alguém ir e remover ele com rm meu canal. O exemplo do livro até mostra isso. Cria o FIFO com mkf-fifo temp pipe. Aí num terminal você manda a data para ele, date temp pipe. E em outro terminal você lê dele, cat temp pipe. Funciona direitinho. Que bacana. Então, pipes, sejam anônimos ou nomeados, são ótimos para esse fluxo de dados de 1 para 1. Mas, a vida real às vezes é mais bagunçada. E se eu tiver vários processos querendo mandar dados para um lugar só, ou um processo mandando mensagens diferentes para vários outros, esse modelo de cano parece que fica meio limitado, né? Fica mesmo. Exatamente. Para esses cenários mais complexos de comunicação, especialmente quando você tem muitos mandando para um, N para 1, ou muitos mandando para muitos, N para M, a gente precisa de algo mais flexível. É aí que entram as filas de mensagens, as message queues. Filas de mensagens. Isso. A analogia aqui muda. Em vez de um cano, pensa numa caixa postal compartilhada. Uma caixa postal? Como assim? Imagina que vários processos podem ir lá e depositar cartas, mensagens, nessa caixa postal. E outros processos, ou talvez só um específico, podem ir lá e retirar as cartas. A ordem de retirada normalmente é a ordem de chegada, FIFO, igual ao pipe nomeado. Mas as implementações podem ser mais sofisticadas, permitir retirar mensagens por tipo ou por prioridade, por exemplo. E qual a grande vantagem disso em relação aos pipes, além de poder ter vários remetentes e destinatários? A diferença, crucial é que as filas são orientadas a mensagens. Lembra que no pipe era um fluxo contínuo de bytes? Sim. Na fila, não. Cada operação de envio, tipo um send, coloca uma mensagem inteira discreta lá na fila. E cada operação de recebimento, um receive, tira uma mensagem inteira. As fronteiras entre uma mensagem e outra são preservadas. Ah, isso é útil. Para mandar dados estruturados, né? Ou pode ser assíncrona, que retorna imediatamente com um erro ou um status, sem travar o processo. Nossa, bem mais flexível mesmo. O material do Mazero menciona uns padrões tipo systemv e POSIX. O POSIX é o mais moderno, né? Isso, o POSIX é mais recente e geralmente o recomendado. E a ideia geral parece envolver criar ou abrir uma fila, usando um nome, de novo parecido com o FIFO, algo como minha fila. Aí você tem funções para enviar mensagens para ela, receber mensagens dela e depois fechar e eventualmente remover a fila do sistema. Correto. O padrão POSIX é esse mesmo. E, de novo, igualzinho nos FIFOs, aquele nome tipo minha fila é só um identificador.
tá? As mensagens mesmo ficam guardadas na memória do núcleo do sistema operacional. Não é que ele cria um arquivo chamado Minha Fila no disco e guarda as mensagens lá dentro. Entendi. É só um nome para achar a fila na memória. Exatamente. O que é fascinante aqui é como o sistema operacional te dá essa abstração de caixa postal na memória, permitindo que vários processos conversem de forma estruturada, desacoplada, sem a lentidão de ter que ir no disco para cada mensagem. Os exemplos de código lá, o mqsend.c e o mqreceive.c, mostram bem isso. Um produtor que manda números e um consumidor que fica esperando para receber. Legal. Então, recapitulando, pipes para fluxos mais simples, um para um, filas para mensagens mais estruturadas entre múltiplos processos, muitos para muitos talvez, mas nos dois casos parece que o kernel, o núcleo do SO, está sempre no meio do caminho, né? Ele que pega o dado de um processo e entrega para o outro. Sim, ele atua como intermediário. Isso não gera um custo? Ter que copiar os dados da memória de um processo lá para dentro do kernel e depois do kernel para a memória do outro processo? Gera sim. Para cada write num pipe ou mqsend numa fila, acontece essa cópia, do espaço do processo para o núcleo. E para cada read ou mqreceive, outra cópia, do núcleo para o espaço do outro processo. E além da cópia de dados em si, essas operações write, read, send, receive, são chamadas de sistema. E cada chamada de sistema implica uma troca de contexto. O processador tem que parar de rodar o código do usuário, passar a executar o código do núcleo, fazer o trabalho e depois voltar para o código do usuário. Isso também tem um custo de tempo. Entendi. Então, para comunicação muito intensa ou com volumes muito grandes de dados, essa cópia e essa troca de contexto podem virar um gargalo de desempenho. Podem, com certeza. E aí? Tem um jeito de, sei lá, eliminar o intermediário? Fazer a comunicação ser mais direta? Tem. E aqui a coisa fica realmente interessante do ponto de vista de desempenho. É a memória compartilhada ou shared memory. Memória compartilhada. A ideia aqui é completamente diferente. Em vez de passar os dados através do núcleo, a gente pede para o núcleo fazer o seguinte. Olha, reserva aí um pedaço de memória RAM física e faz um jeito dessa mesma região de memória aparecer no mapa de memória de vários processos ao mesmo tempo. Opa! Peraí. Vários processos diferentes conseguem ver e mexer na mesma área física de RAM. Diretamente. Como se fosse, sei lá, uma variável global gigante compartilhada entre eles. Exatamente essa é a ideia. Depois que rola uma configuração inicial, que ainda é gerenciada pelo núcleo, claro, os processos que participam disso ganham um atalho direto para essa memória. Eles podem ler e escrever nela usando as instruções normais de acesso à memória do processador, como se estivessem acessando uma variável local deles. Sem precisar fazer chamada de sistema, sem envolver o núcleo a cada leitura ou escrita naquela área específica. Caramba! Isso soa incrivelmente rápido. Como é que funciona essa mágica para configurar isso? Tem que pedir para o kernel, né? Sim, a configuração inicial ainda passa pelo kernel. Usando o padrão POSIX, por exemplo, os passos conceituais são mais ou menos assim. 1. Primeiro, um processo pede para o núcleo criar ou abrir uma região de memória compartilhada. Ele dá um nome para ela, de novo, um identificador tipo memória XYZ. A função para isso é SMMAppen. 2. Aí, ele define o tamanho que essa região vai ter, usando ftruncate. 3. E agora vem o passo-chave. Cada processo que quer usar essa região pede para o núcleo mapeá-la no seu próprio espaço de endereçamento virtual. Isso é feito com a chamada mmap. Mapear, mmap. Isso. O que o núcleo faz nesse momento é ajustar as tabelas de páginas de memória de cada um desses processos. Ele faz com que um certo intervalo de endereços virtuais deles aponte para aquela mesma região física de RAM que foi reservada. O mmap, então, devolve para cada processo um ponteiro, um endereço de memória virtual que ele vai usar para acessar essa área compartilhada. Então, depois que o processo recebe esse ponteiro do mmap, acabou. Para ler ou escrever naquela área, ele não precisa mais chamar o kernel. Basicamente, sim. Para acessar os dados dentro daquela área mapeada, o processo usa o ponteiro que recebeu e acessa a memória diretamente, através do hardware de memória da máquina.
Por isso que é tão rápido. Nossa. Elimina as cópias de dados entre o espaço do usuário e o núcleo e reduz drasticamente as trocas de contexto que eram necessárias só para transferir os dados nos outros métodos. O exemplo Sheme.c no livro ilustra isso. Ele mapeia a área e depois fica num loop lendo e escrevendo nela diretamente. Uau! Velocidade máxima, então. Mas, isso parece ter um lado meio perigoso. Se tem vários processos mexendo na mesma memória ao mesmo tempo e o kernel não está mais supervisionando cada acesso, o que impede de virar uma bagunça, de um sobrescrever o dado do outro sem querer? Essa é a questão crucial. É o grande porém, o calcanhar de Aquiles da memória compartilhada. Ela é rápida justamente porque o sistema operacional sai do caminho depois do mapeamento inicial. Só que isso significa que o SO não oferece nenhuma garantia de sincronização ou ordem nos acessos que os processos fazem àquela memória. Contador que está na memória compartilhada. Os dois leem o valor atual, digamos 5. Os dois calculam um novo valor, 6. Os dois escrevem o 6 de volta na memória compartilhada. O resultado deveria ser 7. 5 mais 1, mas acaba sendo 6. Perdeu uma atualização. É a famosa condição de corrida race condition. Então quem usa memória compartilhada tem que tomar um cuidado extra, é isso? A responsabilidade é do programador. Totalmente. A responsabilidade de garantir que os acessos à memória compartilhada sejam feitos de forma ordenada, segura, coordenada, recai inteiramente sobre a aplicação, sobre quem está escrevendo o código. É essencial usar mecanismos de sincronização adicionais. Que tipo de mecanismos? Coisas como semáforos, mutexes, que são como travas ou locks, variáveis de condição. São ferramentas que o próprio sistema operacional oferece, mas que a aplicação tem que usar explicitamente para proteger o acesso às partes críticas da memória compartilhada. Por exemplo, garantir que só um processo possa modificar um certo dado por vez. Sem usar essas travas corretamente, a memória compartilhada vira uma receita para ter dados corrompidos, resultados inconsistentes e um comportamento totalmente imprevisível. Entendi. É o preço da velocidade, né? Mais poder, mas também mais responsabilidade. Exato. Ok. Então, para a gente amarrar, temos os pipes, que são simples, diretos para fluxos de dados um para um, síncronos. Aí temos as filas de mensagens, bem mais flexíveis, para trocar mensagens discretas entre múltiplos processos, com o kernel gerenciando a entrega. E por último, a memória compartilhada, que é a opção turbo. Velocidade máxima para a troca de dados, mas que joga para o programador a tarefa complexa de sincronizar tudo direitinho para não dar problema. Cada um tem seu lugar, suas vantagens, suas desvantagens. Exatamente. E percebe como esses três mecanismos, pipes, filas e memória compartilhada, são as ferramentas que permitem que as tarefas cooperem entre si. Ah, sim. A cooperação que você mencionou no começo? Isso. Para aquela aplicação complexa funcionar direito, as tarefas que dependem umas das outras precisam usar esses canais para trocar os dados que precisam e, o que é fundamental, para coordenar suas ações. A memória compartilhada deixa esse problema da coordenação muito óbvio, muito explícito, por causa do risco de condição de corrida. Mas a necessidade de coordenação existe sempre que tem interdependência, mesmo usando pipes ou filas, só que talvez de forma mais sutil. Entendi. E como garantir essa coordenação de forma eficaz, de forma segura, usando aqueles mecanismos de sincronização que a gente comentou, semáforos, mutex, etc. Esse é o próximo grande tópico em sistemas operacionais. É um assunto fundamental. Hoje a gente estabeleceu a base. Como a comunicação em si acontece? Como usar essa comunicação para ter uma cooperação robusta? Isso fica para a nossa próxima investigação. Perfeito. E com isso, a gente fecha essa nossa exploração de hoje sobre como as tarefas conversam nos sistemas operacionais, usando como guia o material do Mazieiro. Vimos as ferramentas que o SO oferece e também os desafios que vêm junto com cada uma. Para a gente finalizar, queria deixar uma provocação para o pessoal pensar.
A gente viu que existe uma tensão, né, entre a comunicação que é mediada pelo núcleo, pipes e filas, que dá mais controle, talvez mais segurança implícita, e o acesso direto da memória compartilhada, que dá mais velocidade, mas exige mais complexidade e mais cuidado na aplicação. Verdade. Então, pensando no design de um sistema, de uma aplicação, como será que essa escolha entre um mecanismo e outro impacta não só o desempenho puro, mas talvez a facilidade de desenvolver, de depurar, a robustez do sistema contra erros ou até a segurança geral da aplicação? Que outros fatores, além da velocidade bruta, deveriam pesar na hora de decidir como as peças de um software vão conversar entre si? Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar mesmo. Bom, agradeço a todos que acompanharam mais essa análise aqui no SEO Talk. Fiquem ligados para as próximas conversas, onde a gente com certeza vai mergulhar mais fundo nessa arte aí da sincronismo e da cooperação entre tarefas. Até a próxima. Até mais!